E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal sobre o Plano de Estudo Tutorado, volume 6, Sociologia, do primeiro ano do ensino médio, semana 4. O conceito de ação social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade. Dando continuidade sobre a relação entre indivíduo e sociedade, refletindo aí a sociologia clássica, trazemos para a nossa última semana do PET 6 a reflexão de Max Weber e seu conceito de ação social, que, ao contrário de outros pensadores da sociologia, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na relação social e não nas estruturas. E vamos também aqui trabalhar com Karl Marx e o seu conceito de classe social e sua relação entre indivíduo e sociedade. Para trabalharmos aqui com os conceitos tanto de Weber quanto de Marx, vamos trazer aqui o texto do professor Helder Augusto Ferreira Rocha. O conceito de ação social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade. Para Weber, a sociedade existe porque é vivenciada e entendida por indivíduos racionais que tomam suas decisões conforme sua história e cultura. Trazemos aqui um paralelo dentro da obra de Durkheim, quando ele coloca que as normas sociais entendiam como fatos sociais. Já de acordo com Weber, existe somente por causa do sentido atribuído a elas, pois elas não têm valor em si mesmas. Assim, nós temos aqui a sociedade moldada pelo conjunto de decisões de muitas pessoas que reconhecem as regras, atribuem sentido a essas regras e manifestam a razão para obedecê-las de forma consciente. Mas nem todas as decisões tomadas pelas pessoas, ao mesmo tempo, podem ser consideradas exemplos de ação social. Para isso é necessário que relacionem em decisões tomadas pelos demais indivíduos. Quando estamos, então, mencionando sobre a ação social, é entender que ela é diferente de um simples comportamento aleatório, pois carrega um sentido e ela é atribuída pelo indivíduo, pode ser definida com toda ação realizada pelo indivíduo, levando em conta a expectativa de outra ação dos demais. Para compreender melhor e aprofundar melhor sobre a ação social, trazemos aqui os tipos fundamentais de ação social, entrando na tradicional, a afetiva e a racional. Então, essa construção da teoria de Weber sobre a ação social coloca aí essa explicação das causas dos fenômenos sociais, identificando em 4 tipos fundamentais de ação social. As duas primeiras aqui a gente coloca no campo da irracionalidade. Ela acontece de uma forma espontânea, não envolve um pensar diante aquele contexto todo, um raciocinar aquela ação e os impactos que ela vai causar lá na frente ou que está causando naquele momento. Então nós trazemos aqui primeiramente a ação tradicional, que é motivada por um hábito arraigado por um costume. Trazemos aí vários exemplos nessa construção, como, por exemplo, cumprimentar as pessoas com aperto de mão, pedir a bênção a um familiar mais velho, por exemplo, fazer um sinal da cruz ao passar na igreja, quem é católico, por exemplo. Você, para analisar, você faz de uma forma automática, dependendo do costume e do local que você está presente. Então, essas ações aqui fazem parte dessa ação tradicional, que ela é motivada de um simples comportamento, onde respondemos a partir de um costume, porque foi ensinado, por exemplo, sobre nós, diante de um processo de socialização. Já a ação afetiva é determinada por afetos ou estados emocionais. Um exemplo poderia ser imaginar um indivíduo que reage a uma agressão ou ofensa de maneira igualmente agressiva. Trazer esse campo aí envolve o sentimento, né? Uma reação que é momentânea, inesperada, que vai envolver essa emoção, raiva, alegria, tristeza, felicidade, por exemplo, que ela tem uma coisa espontânea, né? Ela age de uma forma espontânea. E aí nós entramos no campo da ação racional. Nesse campo, nós temos aí a orientada a valores, que é determinada pela crença
consciente e um valor importante para o indivíduo, sem considerar as consequências das ações em defesa desse valor. Um bom exemplo para colocarmos aqui é que haja conforme sua convicção política ou defender suas ideias em uma manifestação pública, desencadeando uma repressão que, na prática, vai contra seu objetivo. E aí, temos aqui, apesar dos efeitos contrários ao que o indivíduo espera, a ação foi racionalmente elaborada, ou seja, o autor refletiu suas consequências positivas e negativas, mas a orientação conforme seus valores e não pode abrir mão, independente dos resultados. Nós então aqui temos uma ação que ela tem um lado da formação do valor, que vem também do fator histórico, do fator cultural, dos costumes, da crença, que envolve a moral do indivíduo, mas ela tem um campo racional. Você age daquela forma com a defesa dentro de seus valores. E por fim aqui, colocamos aqui as ações racionais orientadas a finalidades, orientada a fins, que é determinada pelo cálculo racional que estabelece fins, objetivos e organiza os meios necessários para alcançá-los. No contexto aqui, por exemplo, de vocês, estudantes aí do ensino médio, nós temos aí uma relação para alcançar. Por que vocês fazem as atividades aqui do PET? Primeiro, vocês têm aquela visão, né? Se você pega um contexto geral de todos, é de concluir o ensino médio, passar de ano e dar continuidade ao estudo. Outros vão também dedicar mais o PET, por exemplo, pensando numa estratégia de estar estudando, preparando para um vestibular, para o Enem, por exemplo. Então, traz aqui uma definição de ação necessária para alcançar seu objetivo, organizando aqui no campo racionalmente, colocando na balança prós e contras para sua realização. Então, escolhendo assim a estratégia e a ação mais eficiente para alcançar sua meta. Essa leitura de Weber a partir das ações sociais é que faz ter uma compreensão do que a sociedade, nessa perspectiva, é resultado das relações construídas pelo indivíduo, com base no sentido que ele atribui a elas. E assim, toda a estrutura social só funciona porque os indivíduos apostam suas crenças nela. E dessa forma, a sociedade não existe como um fim em si mesma, nem pode ser tida como uma estrutura que se organiza de forma independente do querer dos seus agentes, como coloquei, por exemplo, Durkheim, nas leituras que fizemos anterior, mas sim como uma expressão histórica dos valores da racionalidade dos indivíduos que a compõem. E para finalizar então essa leitura em Weber, trazemos aqui por fim as leis, que só existe porque os indivíduos no processo de interação social entendem a necessidade de se estabelecer regras comuns para suas condutas, uma forma de também ter um controle, ter uma forma ali de equilíbrio das relações sociais para que a ação social aconteça. Dando então essa continuidade dentro dos autores clássicos, trazemos essa leitura em Marx, que traz o conceito de classe social e a relação entre indivíduo e sociedade. Já falamos aqui sobre essa ideia do objeto de estudo da sociologia, que já mencionamos o fato social em Durkheim, já mencionamos a questão da ação social para Weber, e vamos observar que nem sempre é a relação entre indivíduo e sociedade que é, de fato, esse objeto de estudo. Sendo assim, vamos observar, inclusive, a estrutura social, que se apresenta individualmente e se a ação social consciente dos indivíduos direciona determinada organização social, também é possível entender a sociedade como um todo, formadas pelas ações individuais limitadas por condições históricas específicas. E é nessa perspectiva onde os indivíduos só podem ser pensados em relação ao que produzem materialmente e a sociedade compreendida como resultado da ação recíproca entre os indivíduos, que trazemos aqui a base para o entendimento da sociologia, considerando os aspectos materiais e históricos que ligam o indivíduo à sociedade, numa perspectiva aqui da leitura do filósofo Karl Marx. E para ele, os indivíduos constroem sua própria história, mas não a fazem como querem, mas de forma limitada pela condição material e histórica de sua existência.
Nessa proposta em Marx, vamos compreender que tanto as ações como a estrutura social em que os indivíduos estão inseridos são resultados de determinada situação histórico-social, fazendo uma análise da organização da produção na sociedade moderna capitalista na Europa no século XIX. É o que Marx chamou a atenção para o fato de que posição social dos indivíduos estão determinadas por sua relação com os meios de produção. É uma palavra, então, bastante chave para Marx, a relação dos meios de produção, que dessa forma, ou era os proprietários dos meios de produção, colocados aqui numa leitura mais marxista, a burguesia, ou eram os trabalhadores, denominados aqui como os proletariados. E essa geração seria o elemento fundamental para determinar a divisão da sociedade em grupos com interesses antagônicos, conhecido assim como as classes sociais. Então, para Marx, classe social pode ser definida como a posição que um grupo de indivíduos ocupa no processo de produção, como donos de meio de produção ou como produtores, trabalhadores. Segundo essa perspectiva, a propriedade privada dos meios de produção seria a maior causa da dominação de uma classe sobre a outra no decorrer da história, baseando assim na exploração do trabalho. Se o trabalhador nada tem além de sua força de trabalho, ele se submete ao poder do seu patrão. É o que Marx aqui vai estabelecer uma teoria orientada pela ideia de conflito, definida a classe social como seu objeto de estudo, que permite refletir a relação entre indivíduo e sociedade de modo recíproco, onde indivíduos produzem sua vida por meio da relação de produção, e as leis existem para garantir o controle e a continuidade dessa relação em determinado momento histórico. E assim Marx busca evidência como os antagonistas entre classes, tido como o motor da história, que poderiam levar à grande transformação, acreditando por ele na emergência de uma sociedade sem classes, em que a propriedade aos meios de produção seria coletiva e não privilégio de um pequeno grupo. Para esse fenômeno social ocorra, é uma necessidade de uma tomada de consciência por parte dos trabalhadores e sua organização para a superação do conflito que os mantém em situação de opressão. E assim chegamos a uma reflexão aqui final desse estudo no PET 6, onde temos aí uma compreensão, um entendimento de conceito de ação social para Weber, de classe social para Marx, lembrando o conceito de fato social para Durkheim, que traz esse relacionamento com a sociedade e como também são importantes para a compreensão da sociedade em que vivemos. Mesmo sendo uma leitura clássica, ela ainda é fundamental para os tempos contemporâneos e para entender autores contemporâneos que melhoraram e desenvolveram os estudos de acordo com os fatos e os fenômenos sociais atuais. Atividades da semana 4. Como de costume, segue para vocês o modelo de gabarito para a semana. Temos aí 3 questões, 2 de múltipla escolha e uma questão aberta para vocês responderem para essa semana. Questão 1. Peço aí vocês que leiam atentamente o texto que segue aí e interprete também com cuidado a imagem que segue para vocês conseguirem responder a questão. Para Weber, a vida em sociedade é caracterizada por situações assimétricas, que estabelecem certos conflitos sociais. Já em Marx, as classes sociais, referências centrais em sua obra, que aqui vocês vão ter que analisar o que seria então o conceito de classes sociais. Nós temos um texto do Viana que vai fazer um pouco dessa reflexão, vocês também têm uma imagem, vai trazer um pouco dessa reflexão, mas também o material do próprio PET aí já trouxe esse conceito. Então, busque entender que quando falamos de classes sociais em Marx, é algo que está na construção histórica da exploração de um determinado grupo sobre outro determinado grupo. Nessa relação, então, de dominado e dominador, vocês vão observar aí a construção de classe, que parte lá desde o processo escravista, passando pelo feudalismo, passando então pelo sistema capitalista. Então, nessa leitura, nessa interpretação, vocês vão observar que quando falamos de classes sociais, é uma
é uma relação de exploração e dominação, que vão além de uma leitura puramente econômica. Questão 2. Max Weber assevera que, para essa leitura, vocês vão ter que ir por eliminação, lembrando o conceito de Max Weber, né, na sua obra, na sua concepção sobre a ação social, na relação entre indivíduos e sociedade, para essa compreensão, que parte do indivíduo, a construção da sociedade, mas a sociedade também é um coletivo, que também tem fatores com o indivíduo, né, na formação do indivíduo. Então, quando falamos aí nessa interpretação sobre a sociedade em Weber, tem que ser levado em conta as ideias coletivas e individuais para a compreensão do todo. Por fim, questão 3. Faça uma breve análise do conceito de classe social de Karl Marx através de elementos da sociedade atual. Então, aqui vocês vão fazer um pequeno texto, um pequeno parágrafo, refletindo o conceito de classe social de Marx, conceituar o que é classe social para ele e trazer exemplos no momento atual, na sociedade atual, no momento que vivemos. Então, lembrando essa relação de grupos, né, que detêm o meio de produção e o grupo que se sujeita a vender sua força de trabalho para o sustento. Claro, nós estamos fazendo essa leitura do sistema de produção capitalista, numa leitura de Marx lá no século XIX, mas dá para sim aplicar uma reflexão dos tempos atuais. Então é isso, em relação ao nosso plano de estudo tutorado, volume 6, peço a vocês que assistam outros vídeos aí do nosso canal, em relação às atividades do plano de Sociologia, como também assistam outros vídeos que estão produzindo aí para vocês nesse período de estudo remoto. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!